Você se limpa direito? Hoje o nosso vídeo é sobre higiene íntima. Você sabia que na região muito próxima ali à vagina, nós temos bactérias e essas bactérias podem fazer com que você tenha corrimento, odor vaginal, fazer com que você sinta desconforto, né, na hora da relação sexual, porque você pode ter dor. Então isso acontece e todas as mulheres precisam ficar muito atentas para fazer com que essas bactérias não colonizem a região vaginal. Então eu vou dar algumas dicas muito importantes para vocês. Primeira dica, vamos lá. Quando vocês forem fazer a higiene após você urinar, após você fazer xixi. Então a maioria das mulheres vem para o nosso consultório perguntando: doutora, como que eu devo fazer a minha higiene na hora que eu passo o papel higiênico ali após a urina? Então você tem que fazer desta forma. Primeira coisa, nunca de trás para frente. Por que não podemos fazer de trás para frente? Porque bem aqui, mais ou menos 3 centímetros da região do introito vaginal, está o ânus. Ali no ânus é por onde saem as fezes e nós temos ali as bactérias que podem sim ser trazidas para a região vaginal e te causar alguns problemas. Então, quando você fizer xixi, o movimento ele precisa ser de encostar, certo? Então, lembre sempre disso. Quando você encosta, você não fricciona a sua vagina e você não faz com que ela tenha algum atrito e passe por algum problema relacionado ao papel higiênico. E quando você apenas encosta, você vai estar fazendo com que ela fique muito mais agradável ali e sem correr o risco de você trazer alguma bactéria, levar alguma bactéria e ter algum problema como consequência disso. Uma outra coisa que acontece bastante relacionada à higiene íntima é a dúvida sobre o sabonete íntimo, né? Algumas pacientes têm o costume de usar sabonetes com hidratante e isso é muito perigoso, porque o próprio sabonete com hidratante, ele vai deixar a sua vagina mais úmida. Uma vagina mais úmida é um lugar muito propício para a proliferação de fungos, de bactérias, e aí com isso a gente acaba recebendo pacientes, né, que muitas vezes falam assim: nossa doutora, mas eu uso há tanto tempo o meu sabonete com hidratante, por que só agora a minha vagina foi apresentar aí uma candidíase, foi apresentar uma outra bactéria, né, uma gardnerella? Porque às vezes o seu organismo ele tem uma imunidade suficiente para combater aquela bactéria ou aquele fungo que está ali. Mas em um momento mais delicado, de repente após uma infecção, após uma gripe, após um resfriado, você pode apresentar uma diminuição da imunidade, ou a gravidez também, né? E aí fazer com que esses seus hábitos que eram aí diários possam te prejudicar. Então, eu sempre falo para o paciente, sempre tem um primeiro momento, né? Se você já quer criar o hábito de usar o sabonete correto, então você pode escolher entre o sabonete neutro, que são aqueles sabonetes de bebê, ou então o sabonete que são sabonetes íntimos mesmos, porque eles têm o pH mais compatível aí com o pH da própria vagina, que é um pH ácido. Então, só relembrando, sabonete com hidratante tem pH mais alcalino, não é um pH adequado para a pele da paciente e também possuem a alta afinidade aí por colocar, atrair mais água para a região vaginal, o que vai deixar ela mais úmida. Sabonetes neutros são super bem-vindos e sabonetes íntimos que têm um pH mais ácido também são super bem-vindos para fazer com que a gente consiga manter a flora vaginal mais adequada. Um outro hábito também que pode estar relacionado à questão da higiene íntima é o fato daquelas pacientes que gostam, né, que têm o hábito de fazerem o sexo anal. Essas pacientes, quando fazem o sexo anal, precisam ter um cuidado muito grande, porque esse tipo de sexo precisa ser realizado com preservativo, né? E se você, então, fez o sexo anal e você vai querer fazer o sexo vaginal, você
tira o preservativo, né? O parceiro ele tira o preservativo, coloca um novo preservativo, ou o parceiro vai se higienizar para você conseguir aí ter um sexo vaginal, né? Ter aí a penetração vaginal, sem fazer com que você corra o risco de levar bactérias do ânus para a vagina. Então, todas essas dicas, né? Todos esses hábitos aí que a gente fala para a paciente são hábitos que vão fazer com que a paciente tenha uma boa higiene íntima e fazer também com que a paciente não corra o risco de ter corrimentos. Outra dica importante que eu quero dar para vocês é o uso da toalha. Então, logo que a mulher termina de tomar banho, a primeira área que ela deve enxugar é a região íntima. Por que a primeira área que ela deve enxugar é a região íntima? Porque depois que você secou o corpo todo, aquela toalha já está úmida, aquela toalha já está molhada e você vai levar mais umidade ainda para a região vaginal. Então, pegue a sua toalha sequinha, lembre-se de enxugar primeiro a região vaginal para fazer com que ela fique mais sequinha, livre da umidade, que pode levar sim a paciente a ter aí mais corrimento. Um hábito muito comum das pacientes é a ducha vaginal. Não sei de onde tiraram isso, mas algumas mulheres fazem aí uma limpeza por dentro da vagina, colocam o dedo dentro da vagina, ou então colocam algum corpo estranho que vai injetar ali dentro da vagina um líquido, que esse líquido pode conter sabonete, alguma coisa que as mulheres imaginam aí que elas estão limpando, né, dentro da vagina, quando na verdade esse hábito faz com que as mulheres destruam a flora vaginal, que é uma flora que é de proteção. Então a mulher tira toda a proteção vaginal e faz com que aquele desconforto que ela estava tendo, porque normalmente a paciente que faz esse tipo de ducha é uma paciente que tem algum odor, ela acha que fazendo ali uma ducha, colocando o dedo por dentro, lavando, vai fazer com que melhore esse odor, quando na verdade ela vai potencializar esse odor e fazer com que ela tenha mais problemas ainda. Então, mulheres, não coloquem o dedo na vagina com sabonete, ou mesmo sem sabonete também, não dá para você ficar introduzindo o dedo dentro da vagina, porque você pode levar bactérias, você pode levar aí algum corpo estranho e machucar também, né, a sua vagina. E também você precisa aí não fazer as duchinhas, porque quando você faz a ducha, você destrói toda a sua flora vaginal de proteção e faz com que você prolifere mais bactérias e fungos nessa região também. Além disso, né, depois de sair do banho, o que a gente sempre fala é a questão do uso das roupas, né? Isso também está relacionado com a higiene íntima da paciente. Então, o uso de roupas mais largas, evitar usar calça jeans apertada, evitar usar calça de lycra, isso tudo já é muito comum aí do entendimento das pacientes, mas a gente gosta de estar sempre lembrando para fazer com que vocês tenham uma boa higiene íntima. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, ativa o sininho, compartilha com as amigas, se inscreva no canal também e até o próximo.